Fala galera, eu sou Rodrigo Melo e hoje estamos aqui no primeiro episódio do podcast Diálogos e Lições. E hoje eu trouxe uma convidada, uma grande convidada, uma aluna minha, na verdade uma ex-aluna minha, que a gente tem uma história junto há muito tempo. Essa história deu continuidade, graças a Deus, virou uma relação de amizade e hoje eu trouxe ela para falar um pouquinho pra gente, bater um papo com a gente sobre a vida dela, sobre as conquistas delas e todos os percalços que aconteceram para que ela chegasse até aqui. Thalita, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Obrigada, tudo bem. Coisa boa. E aí, Thalita, como é que tá a tua vida? Fala pra mim aí, como é que tá, o que tu vem fazendo, o que tu estás... Me conta um pouco da tua história hoje. Hoje eu tô no 10º ano da faculdade de medicina. 8º. 10º ano, né? É, Por que 8º, que equivale a 10º. Ah, é? Porque tô há muitos anos na faculdade. Não acaba nunca. Entendi. Mas o 8º ano, no caso, o 8º período, né? Isso, O 8º período, 8º mas período. vai até o 8º, medicina? Vai até o 12º. Ah, então tem mais Ainda alguns tem mais anos 4. aí, né? Tem... 2 anos e meio. Entendi. Então, hoje, Tatá, eu queria que a gente conversasse aqui um pouquinho, que a gente tivesse um bate-papo leve, um bate-papo bem tranquilo, só pra gente poder conversar um pouco, falar um pouco da tua história, da tua trajetória, pra tu poder explicar pra todo mundo aqui o que é que te fez fazer medicina, como que tu chegou aqui. Fala um pouquinho pra gente disso. Eu sempre quis fazer medicina, sempre, desde pequena. Eu não lembro de coisas da infância, mas lembro que eu queria fazer medicina desde pequena. Tu queria fazer medicina desde pequena. Isso. Mas, tipo assim, na tua cabeça, tu brincava de coisas de médico em casa, era assim? É porque eu vivia doente no hospital e eu amava médicos, médicas de bata passando pra lá e pra cá. E minha mãe ajudava a querer. Entendi. Eu adorava até tirar sangue. Como assim? Tu tirava sangue, criança? É criança que você vai tirar sangue que pra... susto, eu pensei que tu adorava tu tirar sangue. Não, nada a ver, né? Não. Ah, sim, eu sei lá, os meninos, sei lá, eu era bom nisso. Colher exame pra... Ah, tu gostava de ir fazer o exame, né? Gostava tudo relacionado ao hospital, eu gostava. Quando eu era pirrainha, eu lembro que a gente tinha um vizinho que os pais dele, sempre que tinha que tomar vacina, dava pra ele um picolé. Sabe? Fazia assim, vamos tomar a vacina? E aí ele sempre voltava chupando um picolé, era meio que uma troca interessante, né? E aí eu e minha irmã, a gente chegava pra mãe e dizia assim, ó, sim, mãe, e o picolé da gente, né? E aí a minha mãe dizia assim, é porque lá onde ele toma, dá a ele o picolé, entendeu? Aí a gente queria ir com ele, mas na verdade eram os pais dele que compravam, né? A gente não sabia. Então, tanto eu e minha irmã, como a gente era muito mole, pra gente poder tomar a vacina, a gente tinha que ir com os pais dele, porque os pais dele compravam um picolé. E aí a gente vivia essa ilusão que rolava um picolé porque tomavam a vacina, entendeu? Que legal. Eu lembro, a gente ia no posto ali de Barros Barreto, em Bairro Novo. Sim, conheço. Sabe qual é, né? Conheço. Entendi. Me fala aí do teu... Então, tu começou tendo essa vontade de fazer medicina desde o ensino fundamental, porque tu ia muito para médico. Sim. E... Tipo assim, tu carregou essa vontade sem nunca querer mudar, sem nunca pensar em fazer outra coisa? Não, nunca pensei em fazer outra coisa. Por mais que eu gostasse de outras coisinhas, quando eu era pequena eu gostava de desenhar planta de casa. Quando eu era pequena eu gostava de arquitetura. Quando eu era pequena eu gostava de algo relacionado à psicologia. Na época eu não sabia, eu sei agora, pensando que eu ficava desenhando minhas casas dos sonhos, tudo. Mas tudo pra mim era em torno da medicina. Porque minha mãe disse que se eu fosse médica, eu ia conseguir tudo o que eu queria. Então, fiquei com isso na cabeça, até hoje. Entendi.
É bem diferente isso, porque normalmente as pessoas, quando são muito pequenas, têm um sonho, né, um objetivo profissional e acabam carregando esse sonho até um certo tempo, só que depois acabam modificando, né? E quando elas se olham para trás, elas fazem, um dia eu queria ser astronauta e hoje eu estou aqui, por exemplo, fazendo um curso de Direito, né? Tem muita coisa desse tipo. E foi legal porque tu conseguiu carregar uma vontade tua desde criancinha até agora, né? Tu tá com quantos anos? 23. 23, olha, tu carregou durante muito tempo a tua vontade de fazer medicina. E minha mãe me ajudava. Eu queria ter uma piscina. Quando eu era pequena, ela dizia que se eu fosse médica, eu teria piscina. Eu queria ter uma Barbie. Ela dizia que se eu fosse médica, eu poderia ter a Barbie. Entendi. Então, meio que tu foi Tudo carregando... era relacionado à medicina. Entendi. Então, mãe, eu quero um biscoito. Ó, Relacionado fazer à medicina. medicina. Tô entendendo. Tudo tinha a ver com medicina, né? Eu acho isso muito diferente. Dos meus colegas, eu nunca ouvi uma motivação dessa, não. Né? Não. Entendi. Mas cada um tem a sua motivação, né? É. Se tá certo, se tá errado, ninguém sabe. O que importa é que fez tu chegar aqui, né? Foi. Mas tu é feliz fazendo medicina. Sou sim. Então não foi uma motivação ruim, né? Não, foi ótimo. Porque eu não me imagino em empresa, eu não me imagino fazendo qualquer outra coisa na vida, não. Eu só tinha esse plano mesmo. De ser médica. Pra comprar piscina. Hoje em dia, pra tudo, assim, porque minha personalidade, eu não me vejo em outra coisa. Que eu sou uma pessoa mais calma, assim, até isso acho que ajuda. Ajuda mesmo. Eu tenho certeza que quando eu for atendido por você, eu vou ficar calmo, porque a sua calma, ela é contagiante. Não que meus colegas, todos que fazem medicina, sejam calmos, são muitas pessoas normais. Mas é que eu me considero diferente, assim, eu me considero mais calma, porque tudo meu gira em torno dessa área. Entendi. Tudo meu gira em torno de vida, de morte, de bebês, de idoso, de doença. Eu só enxergo a vida desse jeito. Quando eu não tinha muita noção, assim, eu era mais criança, eu imaginava que para você fazer medicina, você tinha que não ter problemas, por exemplo, com sangue. Na minha cabeça era assim. Como eu sempre tive problemas com sangue, eu nunca me vi fazendo nada voltado para isso. Mas tu conhece pessoas no teu curso que têm problemas com sangue e mesmo assim faz medicina? Tem sim, porque a gente não colhe sangue, né? Não, mas de ver sangue eu tô falando, de ver assim. Porque tem sim. eu tenho um problema grande. Quando eu era criança, um amigo meu empinando pipa pisou no prego. E aí juntou a minha mãe, a mãe dele e a mãe de outro cara pra tirar o prego. Meu irmão, eu fui pra casa pra não ver. Até hoje eu tenho problema de ver coisas que envolvem sangue, pô. Não tem nada a ver. Só se você querer ser cirurgião que você vai ver. Mas um clínico mesmo, tratar uma pessoa com doença, você não vai estar vendo sangue. Tem gente que tem medo de sangue, mesmo assim tá na medicina. Tá vendo? É mais cuidar, é a relação. Eu achava que o médico tinha que ver sangue, entendeu? Nada a ver, né? É cuidar. É a relação, cuida de uma determinada doença, cuida de outra. Sangue mesmo diretamente é mais para emergência, para cirurgia. Tô ligado. Aí você vê sangue. Mas se você ficar na clínica, cuidando de pessoas hipertensas, diabéticas, tratando de doenças ambulatoriais, só a parte de manejo, de tratamento, isso se você não quiser, eu acho que é mais fácil você não ver sangue. Pronto, vê. É aí que tá. É porque eu sou muito burro mesmo, pô. Veja meu pensamento. Eu vou trabalhar com medicina. Aí na minha cabeça só me vem aqueles filmes que a urgência é louca. Entendeu? Urgência sinistra, né? Então, ou vai chegar pessoas com uma fratura exposta, ou vai chegar uma pessoa... Isso é a minha cabeça de medicina, tá? Vai chegar uma pessoa com uma fratura exposta, vai chegar uma pessoa com um corte na cabeça que eu vou ter que fazer uma sutura, vai chegar uma pessoa com um braço quebrado, e aí? Mas isso daí é uma área da medicina, né? Isso. Em geral, o ideal no internato você passa por tudo, o ideal é que você vai ser médico. Você tem que saber de tudo. Não que você vai saber tudo, mas você tem que passar um pouco por tudo. Mas se você é uma pessoa que vai se formar e que já vai direto para uma residência,
que você queira muito, você não precisa nem dar plantão em emergência. No internato, você corre atrás de aprender. Você aprende, você tem que correr atrás para aprender alguma coisa. Então, se você for uma pessoa que tiver medo de sangue e quiser correr disso, você pode correr disso, passar numa residência que você só vai ser parte mais clínica, sem procedimento algum. Você pode passar sem ver sangue. Então, a residência é tipo o quê? Uma especialização que você faz? Você, É assim? você se forma, aí a residência, por exemplo, clínico geral, aí você faz a residência, você é um médico generalista quando se forma, é médico geral, que as pessoas geralmente chamam de clínico. Aí você faz uma residência para ser clínico geral, por exemplo. Certo. É como se fosse uma especialidade. É uma especialidade. Você vai aprender totalmente daquilo, só daquilo. Porque durante a faculdade da medicina são muitas coisas. E quando você vai para a residência, você direciona. Então, na residência você pode fazer cardio, é assim? Para fazer cardio, você tem que fazer clínica médica para depois fazer cardio. Tá. Clínica médica é uma especialização e depois você faz cardio. Cardio assim. é uma especialização que precisa de pré-requisito de outra especialização. E existe uma que tipo é depois de cardio? Tem, você pode ser aquele médico que faz cateterismo, cardiologista intensivista. Cardiologista intensivista. É assim? Não, é hemodinâmico. Cardiologia é hemodinâmica. Você vai para hemodinâmica. Então vamos lá. Você vai para arritmia. Você pode fazer um só para arritmia. Menino, tem muita coisa. É muito compacto. Tem muitas subespecialidades, que a medicina é um mundo muito grande. Muitas ramificações. Então é mais ou menos assim. A pessoa se forma médica, aí vai fazer uma residência em clínica. No que ela quiser. Não, eu quero nessa linha. Clínica. Vai. Em clínica. Eu posso até ver. Aí de clínica, vai pra onde? Eu quero fazer cardiologia. É assim? Aí você faz cardiologia. Aí de cardiologia eu vou fazer em cateterismo. É assim? Se você quiser fazer cateterismo, você faz hemodinâmica. É hemodinâmica. Mas se eu tiver em cardiologia e for pra... Tu falou que arritmia foi? Você pode ser uma pessoa que vai fazer uma sub em arritmologia. Sim. Então, quando uma pessoa procura um especialista... Ele passou muitos anos estudando. Sim, com certeza. Isso dá quanto tempo? Vamos lá. Muitos anos. Não, diga assim, de entrar na faculdade até terminar isso. Deu quanto tempo? Anos de estudo. Você fica 6 anos na faculdade, faz 2 anos de clínica médica, ou é 3 agora, mudou, eu não sei direito. É 2 anos de clínica médica, mais 2 anos de cardio, mais 2 anos de outra sub que vai querer. Aí no total dá 12 anos. 12 e anos. você pode ir fazendo, até se especializar mais. Nunca para de estudar. Gastro, você pode fazer gastro, aí depois pode fazer só, vai para a parte de endoscopia, vai afunilando. Entendi. Quanto mais especializado. E a pessoa, normalmente, ela faz assim, eu vou para cardio e depois eu vou para geriatria. Isso existe? Pode. Você pode ser um cardiologista que cansou de ser cardiologista ou não. Cardiologista trabalha com muitos idosos também. Você faz outra residência em geriatria, você entra. Tem umas que dá para interligar direto, sub. Mas, vê... Os próprios médicos acham isso muito confuso, porque uma área entra com a outra. Por exemplo, infectologia pediátrica. Vai fazer clínica infecto e depois infecto pediátrica? Ou vai fazer pediátrica e infecto pediátrica? Só muda a ordem, né? As áreas às vezes se entrelaçam o caminho entre elas. Sim. Isso no caso da pessoa se especializando em pediatria, né? Isso. É um caminho muito extenso, que até os próprios médicos, a gente perguntando a eles têm dificuldade de explicar. Entendi. É muita coisa. Veja como era a minha cabeça limitada sobre isso. Já é uma guerra para passar em medicina, né? Aí depois pra passa, mim, sabe de tudo. Não, passou, se formou, acabou, já é um médico. Aí eu vou fazer uma
uma clínica ali em alguma coisa, tipo uma cardiologia. Eu tô falando assim porque é como eu enxergava. Vou fazer uma clínica ali em cardiologia, passou, acabou, pronto. Já posso atender os coraçãozinhos da galera. Na minha cabeça era assim. Você pode não fazer nada, você pode se formar, ficar em UPA, ficar em posto de saúde, abrir clínica, você pode. Você é médico, você pode cuidar de tudo, mas você tem que ter responsabilidade de não cuidar de algo que você não domina. É bom senso também. Entendi. Tu, na faculdade, assim, tu é tão boa quanto tu era na escola? Não. Mentira. Não, ninguém. Foi algo que um professor da gente explicou, que ele tem até um grande cursinho aqui no estado da gente. Ele explicou, vocês eram brilhantes onde vocês estavam, era um pontinho brilhante, só tinha vocês. Aqui são vários pontos brilhantes que se tornam a mesma coisa. É muito difícil ter um melhor. Ainda mais medicina, que é o mundo. Por exemplo, se tem uma colega minha que a gente está no módulo de cardiologia, se ela estuda e se dedica mais, ela vai brilhar mais do que eu. Se eu estudo mais outra área do que a outra pessoa da turma, eu vou brilhar mais. Tem gente que chega num período e está mais cansado, não estuda tanto. Então, ele não vai brilhar feito outra pessoa que estude mais. Entendi. E lá dentro existe muita parceria entre os estudantes ou a galera se rivaliza? Na nossa turma, por exemplo, tem muita gente que veio da mesma escola, escolas boas daqui de Recife. Tem gente que veio da escola pública. E tem gente que veio de lugares espalhados. Então, eu faço parte, eu tenho mais amizade com umas pessoas que vieram de histórias diferentes. Por exemplo, eu tenho uma amiga que demorou, se eu não me engano, 3 anos no cursinho para passar, outra que demorou 2, outra que já tem 30 anos, já fazia outra coisa da vida dela, voltou pro cursinho e passou. Aí já tem outro grupo na turma de pessoas que são jovens, que passaram pelo SFA, passaram de primeira, vieram de escolas que já se conheciam, aí são outro grupo. Aí eu não posso falar sobre eles. Então, acho que minha amostra é muito pequena para falar sobre isso. Entendi. Sobre esse mundo. Que eu tenho um convívio mais com 6 pessoas de uma turma de 65. 6 pessoas que veio de lugares mais diferenciados. Então, minha amostra é muito pequena para falar do pessoal. Mas eu sei que todos são brilhantes, todos são inteligentes. Eu fiz essa pergunta para tu. Deixa eu te dizer por quê. Porque tem uma coisa que me lembra muito você no ensino fundamental. Que foi o seguinte. Você foi minha aluna de Olimpíada de Química do 8º ano. Eu lembro muito quando eu te conheci através de Isis. Eu já era professor do colégio, né? Eu já era professor do colégio e ela fez assim, ó, tem uma aluna aí que ela é 8º ano. 8º ano pode participar da Olimpíada? Eu disse, pode, bota ela. Só que a prova do 8º era junto com o 9º, né? Tu lembra disso, né? Lembro, sim. E os alunos do 8º ano sempre têm muito medo porque acredita que o 9º é superior a eles, né? E no 8º ano o estudante ele é mais inferior. Querendo ou não, é o aluno que está introduzindo química. Então, o do 9º, ele já viu química no 8º e está vendo no 9º. Então, o aluno do 8º ano se acha inferior ao aluno do 9º. E quando ela disse assim, tem uma aluna do 8º muito boa aí. A gente já teve um 9º bom, que teve resultados, e tu estava chegando naquele ano. E aí eu me lembro, assim, eu conversando contigo, porque a prova tinha 2 fases, né? Aí, na primeira fase, eram 20 questões. E aí, a gente que entrega o gabarito para a organização, mas a gente fica com a prova e vê. E ela me ligou e disse assim, ó, Rodrigo, tu estás aonde? Eu estava passando perto da escola. Ela fez, para aqui para eu te mostrar uma coisa. E se eu não me engano, tu tinha acertado 19 das 20. E foi. Foi, eu acho. Eu tenho essa lembrança, eu vou te contar a lembrança que eu tenho. Tu tinha acertado 19 questões das 20. Tu estava em aula. Tu era da tarde? Da manhã. Da manhã, né? Pronto. Então não foi de tarde, foi de manhã que eu passei lá. Tu tava em aula. E ela fez assim, ó. Tu lembra daquela menina? Tipo, ela acertou 19 de 20. Eu disse, que caramba, massa. deixa eu ver a prova dela. Porque eu pensei,
vai que essa bicha chutou, né? Deixa eu ver aqui. Aí eu fui ver a prova. Aí tu tinha feito anotações do lado, então tava bem coerente. Aí eu disse, Isis, que danado foi isso aqui? Ela fez, eu vou chamar ela. Aí ela te tirou da sala. Aí tu veio com essa mesma agonia de agora que tu tem. Essa mesma agonia aí. Aí tu veio com essa mesma agonia, sentou do meu lado, aí fez assim. Oi, professor, tudo bem? Essa calma, né? Tudo bem, aconteceu. O que é que eu fiz de errado? Eu disse, você não fez nada de errado. Eu quero só dizer a você que você acertou 19. Aí ela fez assim. Aí tu fez, não acredito. Deixa eu ver. Aí tu pegou a prova e tu explicou cada alternativa que tu marcou pra mim. E pra Isis, né? E tu dizia assim, ó, essa eu marquei B porque foi por conta disso. Essa eu marquei A por conta disso. E tudo coerente. E eu ali pensando, meu Deus do céu, o que é que a gente tem aqui na nossa mão, né? Uma aluna dessa, a gente tem que lapidar ela, né? Beleza. E aí tu foi lá no 8º ano e fosse medalha de bronze, não foi? Foi bronze, não foi? Foi bronze que eu comecei. Isso, bronze na Olimpíada Brasileira de Química, que é nível nacional. Júnior, né? Que é nível nacional entre estudantes de 8º e 9º ano. Mas eu lembro que o lá colégio... de Rio Doce, de Rio Doce pro mundo. Eu lembro que o colégio jogou outdoor e foi aquela alegria. E eu me lembro também que tu inspirou um monte de gente na escola. Que muitas pessoas têm esse pensamento que você acabou de citar. De Rio Doce. Aí, tipo, eu sou de Rio Doce. Não consigo. Por que que eu de Rio Doce consigo? Não é o bairro que faz a pessoa, né? Mas tudo bem. E aí... Por que eu te perguntei o lance da medicina? Eu vou fazer o link agora. Eu contei tudo isso, porque eu tinha que deixar isso registrado. Eu lembro que quando você virou 9º ano, e aí, tipo, teoricamente, vocês são agora os experientes, né? A turma do 8º que virou 9º são os experientes. E o 8º que chega é um 8º que olha vocês como um espelho e quer ser o que vocês foram, né? E aí eu me lembro que quando foi chegando próximo à prova, tu já estava ficando mais quieta. Por quê? Porque as pessoas já faziam assim, ó. Eu perguntava, subnível S da camada M, qual é o número quântico? E aí, todo mundo dizia, vai Thalita, não era? Vai Thalita. E eu sentia que aquilo ali estava meio que te deixando inquieta, né? Porque todo mundo ficava te solicitando. E a prova que eu tive disso foi quando você olhou para mim, no final da prova, e quando saiu o resultado, tu teve um resultado péssimo. E eu disse assim, por que teve esse resultado? Tu lembra o que tu me disse? Foi na UBQ Júnior que eu tive um resultado... Do 9º. A do 8º eu tirei bronze. Foi bronze. A do 9º eu fui menção honrosa, né? E por que tu foi menção honrosa? Eu tive um resultado péssimo. Tu lembra por que foi que tu me disse? Não lembro. Mas eu lembro. Ficou na minha vida. Eu conto até hoje na sala. Você disse assim pra mim, professor, eu errei porque eu quero ver meus alunos brilhar. Eu não queria brilhar sozinha. Você me disse isso pra mim e disse isso pra Isis. E naquele dia eu virei teu fã. Ai, que lindo. Foi. Obrigada. Você me disse isso. Não, obrigado a você pela oportunidade de ser teu professor. Quando tu me dissesse isso, eu na hora pensei. Eu fiquei muito feliz por eu e um monte de gente tirar junto menção honrosa. Exato. Você deixou as pessoas brilharem. E foi exatamente isso que você falou. E veja que isso não diminuiu tuas conquistas. Tu conseguiu chegar onde tu queria tendo uma atitude dessa. E tu nem lembrava. Ou seja, tu fez de coração mesmo. Não lembro das coisas, Mas não. tu falasse isso pra mim. Eu guardei isso eternamente. Ai, que bom. Foi. Por isso que eu te perguntei se na universidade existia esse tipo de rivalidade. Porque se as pessoas pensassem como você, nesse momento, nessa hora, de entender que o sol nasceu para todos. Eu não preciso derrubar ninguém, tampouco eu preciso brilhar sozinho. Eu posso chegar lá do meu jeito e outra pessoa vai chegar lá do jeito dela, não é? E isso é uma coisa que me chama muita atenção. E minha oportunidade agora que eu tenho na faculdade é de aprender com outras pessoas. Eu admiro muito as pessoas da minha turma, que eu sei que são pessoas muito inteligentes. Por mais que eu não tenha muita troca com eles, eu admiro muito. Dá pra trocar mesmo tendo distante, assim? Tipo, você num grupo, eles em outro, dá pra trocar?
No meu caso, não, que eu sou muito tímida, então eu fico na minha com as 6 pessoas que eu conheço. Entendi. Então, o teu ensino fundamental, ele foi trilhado basicamente nessa área da Olimpíada de Química. Mudou minha vida isso. Mudou minha vida. Fala aí dessa Olimpíada pra mim. Mudou minha vida. Eu queria que tu falasse agora. Porque tu falasse pra mim... Mudou minha vida. Não, peraí, deixa eu falar primeiro. Tá. Tu falasse pra mim, quando tu era fundamental, essas coisas. Tu não lembra. E eu lembro de coisas que tu dizia pra mim. Aí agora eu quero que tu me diga coisas da Olimpíada agora. Porque eu sei que tu vai dizer do teu coração. Eu quero ver. Olimpíada. Quando me chamaram pra fazer, eu achava algo muito difícil pra eu conseguir. Eu achava Bota o microfone mais pertinho. Eu achava algo muito... Puxa ele pra tu se tu quiser. Eu achava algo muito difícil quando vocês me chamaram. Eu não tinha essa visão, não, de vocês me achando brilhante. Eu achava algo muito difícil. Porque a gente tinha tido aula de introdução à química. Eu não tinha entendido nada. Era um monte de definições. Aquelas definições bem básicas no quadro. De átomo, essas coisas, substância. E quando eu comecei a ter aula com você, eu comecei a visualizar o assunto. Porque você tem uma didática aí espetacular. Tu acha? Com certeza. Tu não tá dizendo que tá na minha frente, eu não, né? tive a sorte que você me ensinou química desde o início. Pode ser que tenha aluno seu que tenha dificuldade, mas que você começou a ensinar estequiometria, começou a ensinar lá de cima. E exatas é um negócio que você tem que começar do início. Você tem que visualizar o que é um átomo. Então não adianta chegar na turma de 8º ano e escrever no quadro: átomo é a menor parte da matéria. É a menor parte da matéria. Indivisível e indestrutível. Matéria é isso. As outras definições que o povo escreve no quadro. Corpo. Objeto. Aquilo tudinho. Uma pessoa do 8º período não vai visualizar isso. 8º ano. Tu já tá velha já. Tá 8º falando período. ano. É 8º ano. 8º ano não vai visualizar isso, não. Eu não estou criticando nenhum professor, eu estou falando algo que é unânime, né? Então, quando você chegou para nos ensinar e no momento em que, em vez de eu ter a definição que o átomo é... Menor parte da matéria. Indivisível e indestrutível. E quando eu parei para visualizar que se a gente pega um objeto e parte ele, e parte, e parte, e parte, e parte, e parte até não ver mais, e continua partindo, vai chegar nessa estrutura átomo. Isso é completamente diferente. Você visualiza, entendeu? E foi isso que me ajudou. Você vir comigo, me ensinando desde o início. Então, eu comecei a ver a introdução à química, eu comecei a visualizar o que é a química. Essa foi a diferença. Mas deixa eu te falar uma coisa. É que assim, os professores, eles ficam muito presos a uma estrutura que é uma organização na escola, que é algo normal, entende? Por exemplo, quando você está numa escola e você ensina 8º e 9º anos regulares, existe um planejamento que já é predisposto. Então, o que o professor vai lá fazer? Executar aquele planejamento. É muito difícil para um professor fazer exatamente tudo o que ele quer fazer, porque ele deve seguir um roteiro que é já preparado e planejado com muita antecedência pelas escolas. Por que a gente teve essa oportunidade? Porque você me via no contraturno. Na verdade, era no sábado, né? Alguma tarde. Chegou um momento que passou a ser no sábado. Tu pegou no sábado? Eu não lembro de datas específicas. Mas eu lembro que era quinta tarde. Eu só lembro que eu via tudo que o senhor eu tava lá assistindo. Pronto, mas veja, a gente se encontrava no contraturno, é isso mesmo, era quinta tarde. A gente se encontrava no contraturno e nesse contraturno eu tinha a chance de não ficar preso a nada. Eu tinha que saber assim, a prova da primeira fase acontece dia 20 de agosto. Então eu vou fazer tudo o que eu quero até 20 de agosto. Então a gente lanchava. Eu lembro de uma aula que eu tirei sapato na sala e todo mundo tirou sapato, não foi embora, todo mundo ficar descalço. Esse é o tipo de coisa que rola porque eu tenho a liberdade por não ser um professor da turma regular. Entende? Então, quando você tem uma turma muito misturada, muito heterogênea, que é o que acontece quando você foi apresentado a química, infelizmente o professor ele também fica muito acuado, com medo de ousar, porque ele é muito preso a uma estrutura escolar.
E você sabe que eu sempre fui muito doido. Sim. Sempre fui Isso muito doido, ajudou muito. Isso, então, nas escolas que eu trabalho, eu sempre fui muita doidice. E aí, bastava eu ter alguém que acreditasse na minha doidice. E Isis acreditava na minha doidice. Ela segurava a minha doidice. Então, quando eu chegava, eu dizia assim, ó, todo mundo descalço hoje aqui. Vamos ficar todo mundo à vontade. A gente sempre brincava assim. E ela chegava na porta, ela fazia, meu Deus, o que é isso? Eu dizia, fica tranquila. Ela dizia, tá, sabe? Mas não é todo mundo também que teve a oportunidade que eu tive de ter pessoas que acreditavam no trabalho do professor e que deixavam o professor à vontade. Se a educação ela fosse mais voltada para deixar o professor ser livre dentro da escola, eu tenho certeza que seria muito diferente. A percepção seria completamente diferente. Mas eu entendo o teu ponto de vista como aluna e agora eu estou falando como um professor que também trabalha em instituições que têm um roteiro a seguir. Entende? É mais ou menos assim. E é nisso que eu vi o diferencial. É porque eu sempre achei tudo muito difícil. Eu sempre me achei muito pequena diante de conteúdo. Eu sempre achei que aquilo tinha muito mais coisa atrás daquilo. Porque eu pensei, se todos têm dificuldade, isso aqui não é fácil. Por exemplo, o Delta F sobre Delta T. Tem algo atrás daquilo. Então, eu acho que isso me ajudou muito na minha trajetória de ensino fundamental. Porque sempre falam que eu passei de primeira. Aos olhos das pessoas, eu passei de primeira. No terceiro ano é passar de primeira. Mas só que, para mim, passar no terceiro ano para um curso extremamente concorrido, pode ser medicina ou outro, não é passar de primeira. Porque você não chega no terceiro ano sem saber de nada e do nada estuda toda a grade no terceiro ano e passa. Não, você tem que saber algo a mais, você tem que saber as coisas de forma profunda. E o que me ajudou, isso começou quando eu comecei a aprender a matemática, com 6 anos de idade. Eu tinha muita curiosidade de saber o que estava além daquilo. Então, quando eu comecei a aprender matemática, eu ia além das tarefas de escola. Eu ficava fazendo conta, eu ficava imaginando casos, que na época eu não sabia que era casos, mas eu ficava inventando do nada conta, porque eu sabia que eu precisava fixar. Quando eu não é que eu nunca me achei muito inteligente. Uhum. Eu ter esse despertamento com 6 anos para matemática não é que eu sou muito inteligente. É porque quando eu comecei a aprender a tabuada, eu achei tabuada muito difícil. Então eu pensei, eu tenho que aprender, é algo muito difícil. Então eu dava muita importância para aquilo. E quando você dá muita importância para algo, você vai estudando 1%, 1%, 1%. Parece que tem pessoas à sua volta, na sua turma, que sabe muito mais que você, que já decorou tudo, e você está avançando 1%, 1%. Por isso que eu sempre tive muito calada. E, de repente, quando você entende aquilo mais profundamente, você vai se tornar um solucionador de problema. Porque o ensino fundamental, o ensino médio, ele não forma muito pessoas solucionadoras de problema. Resolve pessoas que têm que decorar, que têm que aprender para a prova, para o Enem. Mas tudo que a gente tem que aprender desde pequeno é base para no futuro a gente solucionar problema. Na época eu não tinha essa ideia. Eu tenho agora... Mas a época era quantos anos? 6 anos. E com 6 anos vai ter essa ideia. Eu tenho que solucionar um problema. 6 anos eu quero brincar, velho. 6 anos eu quero tirar onda na rua. Não é verdade? Mas é difícil porque você amadureceu e hoje você percebe. Isso com certeza influencia na forma que você vai educar a sua filha. Concorda comigo? Mesmo. Mas como que tu se estimulava? Porque, vê, raciocina comigo. Do jeito que tu tá falando, eu acho que seria muito fácil desistir. Por quê? Porque é 1% é muito pouco. Para quando a gente é muito jovem e não tem cabeça, 1% é muito pouco.
Hoje, você já está madura e você percebe que 1% é muito. Mas vai dizer isso pro jovem, que tá doido, que quer logo, entende? Porque muitas pessoas querem alcançar logo. E aí, como é que você, pirrainha, tem essa ideia? Então, acredito que também vem muito do que tu é de verdade. Não só do que as pessoas fizeram contigo, ou do ambiente que tu vivia, mas também vinha muito da tua vontade. O que é que tu é? Eu quero chegar ali. Tipo, eu quero comprar uma piscina e eu quero ser médica para comprar uma piscina. E eu tenho que estudar para ir. Então é 1% todo dia, entende? Mas não é todo mundo que tem essa, digamos assim, eu vou chamar dom, mas eu não sei se é dom, mas essa vontade, eu não sei qual é a palavra correta. Eu vou descobrir essa palavra ainda, até o final eu descubro. Descobre. Mas eu acho que é uma palavra que é um sentimento, é uma ação que vem da pessoa. Eu não acho que seja somente tudo que está ao redor que estimula você a ser isso. Talvez o que tem ao redor te ajude, mas tu já era isso, entende? Tanto que tu estava em uma escola, tu foi para outra escola e, como tu acabou de falar, as pessoas infelizmente só olham o processo final e diz o quê? A Thalita passou de primeira, mas Thalita teve toda uma área de ensino em uma outra escola que formou ela. E que, com certeza, você deve lembrar de muitas coisas boas que foram feitas lá que somou na tua vida, não é? Sim. Como foi para tu essa coisa da mudança de escola? A escola em si, teve um momento que eu não pensava assim, mas com a maturidade de hoje eu penso, me ajudou. Porque como tem essa falha no ensino, essa dificuldade que o senhor falou, eu via a aula, explicava a explicação geral. Eu ia para o livro, eu ia resolver exercício. E eu percebia que aquela explicação não era suficiente para eu entender, de fato, aquilo que estava na minha frente. Não era suficiente para eu entender o exercício. Então, o que eu defino muito que me ajudou é isso que o senhor falou que me fez não desistir foi porque eu sabia que eu tinha que estudar, eu sabia que eu tinha que saber tudo. Então eu sabia que tinha algo por trás, porque se fosse muito difícil não estava sendo apresentado a gente tão novinho. Então eu ia, por exemplo, uma questão de matemática, que o professor chegou e botou a grade e botou as questões. Física, por exemplo. E tem as fórmulas, mas eu pensava, sim, tem questões diferentes que eu não sei resolver. E por que eu não sei resolver? Isso parte do mesmo princípio, porque eu não sei resolver. Então, tinha algo que estava por trás, que tinha uma falha minha de conhecimento. Isso que me ajudou a me diferenciar é ir atrás das falhas do conhecimento. Por exemplo, se eu vi que eu tinha dificuldade em algo, em lógica, em raciocínio, eu via que era porque eu tinha dificuldade em alguma coisa na matemática básica. E como hoje a gente tem muita facilidade em pesquisar na internet, eu ia para a internet e estudava, por exemplo, MDC, aquele comum. Máximo divisor comum. Eu tinha muita dificuldade naquilo. E quando eu descobri que eu errava muita coisa por causa daquela besteira, eu fui atrás de aprender aquilo. E isso me ajudava a ir atrás de lacunas, e aprofundando o conhecimento. Aí, tanto que muitas vezes eu não prestava atenção nas aulas, porque eu estava presa em ir atrás de um conhecimento mais profundo. Eu ia atrás dos livros, eu ia atrás de pesquisar. Isso, a curiosidade que me ajudava. Aí, a mudança da escola foi através de você, que eu falo que você mudou minha vida. Porque eu estava numa escola de bairro, que eu gosto muito, respeito muito, me ajudou demais. Cada professor a avançar muito nessa busca de conhecimento, que nenhum professor vai vomitar conhecimento. Você aprende sozinho. Ele está lá para dar as peças, você aprende sozinho. Você me trouxe para o seu
cursinho no primeiro ano. No teu primeiro ano, né? Tu era primeiro ano do ensino médio, né? Isso, o primeiro ano de ensino médio você me trouxe para o seu cursinho. E eu achei isso sensacional, que eu queria começar a estudar para o Enem desde o primeiro ano. Porque eu fiz o Enem no 9º ano e não sabia de nada. Então eu fiquei desesperada. Meu Deus, eu fiz o Enem. Daqui a 4 anos eu tenho que fazer o Enem e tirar tal nota. Eu tô aqui no 9º ano e eu não sei de nada. Aquilo me desesperou. E você, porque eu sabia do meu objetivo. Aí você me colocou no cursinho no primeiro ano. E nesse cursinho eu tive contato com professores maravilhosos. Posso citar? Ó, a gente é processado se a gente falar nomes aqui? Não, né? É de boa, né? Não, Então, pronto. porque eu sou... Não, fala o que tu quiser, pô. Eu sou um homem puro. Então, só fiquei preocupado se a gente era processado, não, né? É de boa, né? O homem mudou minha vida. Eu sou grata ao homem. Você que me colocou lá dentro. E professores feito o André, de matemática. Tarcísio, de física. Os professores de humanas também, que eram 3. Era o Gão, isso. era Pierre e Leovan. Leovan, super organizado. E eu me identifiquei com todos os professores que eles ensinavam de maneira muito profunda. Tinha assuntos que eu nunca vi na vida, do 2º, 3º ano, mas eu pegava um pouco da lógica deles de ensinar. Então, no primeiro ano, eu vi coisa de eletromagnetismo. Eu não sabia de nenhuma fórmula ainda, mas eu sabia do que estava por trás, que eles tinham explicado de forma lógica. Então, isso me ajudou demais. E esses professores eram exatamente dessa outra escola. E eu pensei, se eu for para essa escola e tiver o dia todo perto deles, se eu, com 2 horinhas de curso, avancei tanto, imagina na escola perto deles. Aí eu mudei de escola no 2º pro terceiro ano. Que foi muito difícil para as pessoas, para os coordenadores que estavam comigo desde pequena, que acreditavam muito em mim, que eu ia ter um bom resultado, ia ser propaganda na escola, eu mudar de repente do 2º pro 3º ano. Mas só que eu tinha que ir atrás de vocês, porque... Isso corta depois. Não, né? pode seguir. Pode seguir? Ele vai cortar depois. Não, vai falar, tá tudo bem, pô. Vai falando só. Eu tinha que ir atrás de vocês, porque vocês tinham conhecimento muito profundos que eu precisava. E assim, né? Só para completar, já que tu tocou nesse assunto, eu também me prejudiquei aí, né? Porque as pessoas acharam que eu tinha tirado tudo da escola e levado para outra escola e eu fui demitido, né? Foi a primeira vez que eu fui demitido na minha vida. O senhor foi demitido? Eu fui demitido, né? Foi a primeira vez. Tu não sabia, não? Não, eu não sabia que foi por causa disso. Mas foi por causa... Não, assim, né? Não foi falado isso, né? Mas o mundo inteiro sabia que era por causa disso, né? Mas, tipo... Foi bom, porque no outro dia eu estava numa grande escola e talvez uma das maiores de Pernambuco, entendeu? E se não for a maior de Pernambuco, e eu acabei entrando 2 meses depois de ter saído. Não, 2 meses não, minto. 1 mês depois de ter saído. Sabe aquela coisa assim que às vezes acontece de um jeito e você nem percebe e vai para outro jeito? Depois o seu saiu. Eu saí por isso. Foi, meu Deus. É mesmo. Mas que assim, confusão. Mas o lance, o entorno da pergunta é assim. As pessoas sempre têm um medo de fazer uma mudança de escola no meio do ensino médio. Então a minha pergunta era a seguinte: como foi para tu sair do 2º ano e ir para um 3º ano numa escola nova? Porque, vamos lá, eu vou dar a minha visão como professor. Eu acho que uma escola, ela tem um formato de trabalho que é muito organizado para o ensino médio, certo? Mas quando chega no 2º ano para o 3º, eu meio que quebro uma forma de trabalhar e entro em uma outra forma de trabalhar. Tu tivesse problema de se adaptar numa mudança dessa? Quando eu fui falar com o coordenador da escola, ele me assustou bastante. No caso da primeira escola. Da que eu me mudei. Sim, certo. Da que eu fui pro 3º ano. Sim. Ele me disse que os alunos... Imaculado. Ele disse, olha,
Mas ele falou com muito respeito. Sabe? Não foi me diminuindo, não. Foi com muito respeito. Ele, olha, meus alunos estão aqui, desde o maternal. Eles estão acostumados com uma forma de ensino muito puxada. E você veio de tal escola, talvez você não consiga acompanhar nossos alunos. Ele falou isso. Sim. E aí? Eu fiquei triste. Mas tu se sentiu diminuída? Não foi que ele me diminuiu, é porque eu imaginei assim. É a melhor escola de Olinda que eu considero. Eu, na minha outra escola, eu era muito inteligente pro pessoal. Agora eu venho pra essa, eu não vou ser nada. Tu pensou isso? Foi. Mas é porque, assim... Não é não ser nada que eu queria ser melhor. É porque eu sabia que pra passar no que eu queria, tem que ser muito além. Do que tu já era. Tirar uma nota muito alta. Se você tira uma nota muito alta, então quer dizer, outras pessoas têm que tirar notas mais baixas. Sim. Então eu achei que já era, né? Eu ia passar o ano lá, ia ficar uns anos de cursinho, porque eu estou aqui num lugar com pessoas muito boas, eu imaginei. Mas é porque, assim, deixa eu te dizer, o papo que você teve foi um papo reto. E aí nem todo mundo consegue ouvir bem isso. No caso, absorver bem isso. Algumas pessoas ficam tristes mesmo. Mas, veja, o que foi falado para você é algo que era real. Tipo assim, você tá vindo para uma escola que já tem alunos com excelentes resultados. E o que é que me chama a atenção? É que os resultados desses alunos, eles são muito parecidos. Porque é uma escola que ela mantém os alunos na mesma pegada. Então não tem assim, aquele que super se destaca e aquele que é super ruim. Não, é uma escola que procura igualar todo mundo. Então o que ele quis dizer para você naquele tempo, acredito que tenha sido isso. Só que aí nem sempre a gente consegue ouvir isso de um jeito legal, né? Positivo. Aí às vezes a pessoa faz, meu Deus, estou entrando numa escola e eu não vou acompanhar os alunos. Mas veja, você conseguiu acompanhar porque você já tinha um ritmo. Eu tirei 2º lugar da maior nota assim que eu entrei. Porque o formato era, enfim, era Enem. E de Enem eu tava já desde o 9º ano, no Enem. Vinha um problema do Enem, procurava o conhecimento suficiente para entender aquilo. Vinha um problema, procurava o conhecimento para entender aquilo. Então, quando eu fui para a escola, que o modelo era Enem nas provas, e tirei o topo das notas, ele me chamou e me pediu desculpa. E eu disse que não precisava. Não precisava. Que eu não me senti diminuída, não. Eu me senti desafiada. Isso é bom. Isso me ajuda. Isso sempre me ajudou. Me achar pior que os outros sempre me ajudou. E me ajuda até hoje. Mas peraí, pega leve. Pega leve. Eu digo assim, isso é bom de você se sentir desafiada. Mas se botar pra baixo, não. Porque não, eu não me boto pra baixo. É porque você se botar pra baixo. Eu uso essas frases fortes. Me sentir pior que os outros me ajuda a buscar algo a mais. Isso me ajuda. Entendi. Até hoje na faculdade. Sentir que sou pior do que as outras pessoas me ajuda a buscar mais conhecimento. Entendi. Não que eu quero ser melhor, mas para chegar onde eu quero chegar. Eu tinha uma visão mais ou menos assim na minha vida também. Só que eu comecei a ver que estava me fazendo mal. Chegou uma fase na minha vida que eu estava me sentindo muito inferior a todo mundo ao meu redor. Aquilo que me motivava começou a me destruir. Entende? Feito oxigênio, né? Por aí. Estava começando a me destruir. Então foi aí que eu comecei a mudar a visão. Ao invés de eu começar a olhar que eu precisava alcançar aquelas pessoas ao meu redor, no caso, eram aqueles alunos, depois passou a ser aqueles professores que são muito bons, eu preciso alcançar aquele nível. Eu comecei a mudar. E aí a minha percepção passou a ser assim, eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Então, como eu percebia que o meu inimigo era eu mesmo, eu fiz essa mudança de perspectiva. E a minha cabeça mudou completamente, inclusive os meus resultados passaram a ser diferentes. Quando eu parei de olhar o resultado das pessoas ao meu redor e comecei a olhar o meu resultado. Então, o que é que eu posso fazer esse ano melhor do que eu fiz ano passado? Porque professor trabalha por ano, né? Então, esse ano eu fiz assim. Aí, o que é que eu vou fazer no próximo ano?
Tipo, hoje eu estou em março, mas eu já tenho ideias do que eu quero fazer em 2023. Entendeu? Mas mesmo no mês de março de 2022. Então, eu comecei a ver que eu era inimigo, meu mesmo. O que é que eu vou fazer por mim? E aí foi bom, porque me animava mais. Por mais que você se sinta motivada desse jeito, mais uma sugestão que eu lhe dou é essa. Obrigada. Tente olhar para você. O que é que eu posso fazer melhor do que eu fiz? Eu acho que essa é uma boa pegada para você não se comparar. Porque quando você se compara, e a gente sabe que o indivíduo ele é individual, ele é único, é impossível a gente ser o que o outro é. Então, tente olhar para você. Eu tô fazendo isso hoje em dia, porque eu tô falando como eu... Do passado, né? Eu também viajei, foi mal. Mas deu para entender, né? Então a gente amadureceu, eu e tu. Mas faz pouco tempo que então eu tu amadureceu primeiro que eu, porque eu na tua idade fazia isso ainda. E era... Era. Eu vim amadurecer um dia desse. É isso. Esse pensamento eu vim ter um dia desse. Eu comecei a não me comparar agora, porque na faculdade cada um quer uma especialidade, então meio que você vai ser muito bom em uma coisa e não vai saber nada de outra e vai encaminhar para outro especialista. Então eu comecei a fazer isso que o senhor disse há pouco tempo agora na faculdade. Me diz uma coisa, as pessoas que conviviam contigo na escola, tu sentia que elas tinham a mesma visão sobre o vestibular que tu tinha? Tipo assim, vê, tu falasse pra mim que se cobrava desde o 9º ano. As pessoas que tu andava, elas tinham essa mesma percepção? Não, pessoas normais, assim. Não, tu que era anormal. Eu me considero assim. Anormal. Elas namoravam, brincavam, saía pra cinema, essas coisas. Não, mas tem gente que faz isso e que é muito bom. Mas Sim. Eu tenho certeza que se eu fizesse isso, eu não estaria onde eu tô hoje. Ah, entendi. Mas por que eu tô perguntando isso? Eu achava que ninguém gostava de mim, porque eu era muito fechada. Mas, de repente, quando eu ganhava aquilo de simulado, que tinha prêmio, Sim. de quem ganhava na escola. Sim. Quando eu ganhava, vinha pessoas que eu nunca falei, dizer, tá, parabéns. Aí eu, nossa, essa pessoa me conhece. E no 2º ano eu já via que todo mundo me conhecia como uma pessoa que estudava. E não é que as pessoas me odiavam, é porque eu era afastada mesmo das pessoas, que tem que ser recíproco. Quando eu fui pro 3º ano, na nova escola, as pessoas tentaram me enturmar, mas eu só queria saber de estar resolvendo questões. Até briga eu peguei com uma amiga, que ela queria que eu saísse pro intervalo com elas e eu queria resolver 1000 questões. Eu estava focada em resolver 1000 questões do SSA. E ela, você só faz estudar. Mas é que eu gosto de só fazer estudar na minha vida. Entendi. Então, as pessoas que estavam à minha volta, eu considero como pessoas normais, pessoas que hoje em dia tá caminhando para o sucesso, vão ter sucesso no futuro, pessoas que queriam jornalismo vão ser brilhantes, mas assim, para o meu perfil, eu não me via sendo um adolescente normal, que brincava, que ria, que conversava. Eu era muito focada nos objetivos de questões. E quando eu chegava em casa, eu tinha outras coisas para estudar e eu dormia, então eu usava... Para mim, a escola era para aprender, para aprender, para aprender. Tanto que hoje eu sinto até saudade da adolescência, porque hoje em dia eu assisto muito filme teen da Sim. escola dos Estados Unidos, para ter catarse, né? Catarse, quando você assiste algo para se sentir aliviado. Para me sentir fazendo parte um pouco daquela vida normal da escola. Porque na escola, eu via a escola como local de estudo, não de amizade, de nada. Para mim era estudo. Mas, vê que interessante. Então, fica claro para mim, com o que tu tá falando, que não existe uma fórmula mágica. Do tipo assim, se uma pessoa pensar como você... vai vencer, ok. Mas se não pensar como você não vai vencer, não, como você acabou de falar. Pessoas que viviam uma vida normal e vão ser jornalistas e vão ser profissionais brilhantes pelo que você acompanha, porque o indivíduo é o indivíduo. Cada um é cada um, não é verdade? Então, se você pensar assim, eu vou te dar uma oportunidade aqui. Vamos dizer, eu tenho um monte de alunos que estão no 9º ano. Vamos pensar, eu não ensino 9º ano.
Inclusive, eu não tenho paciência para ensinar pro 9º ano. Mas vamos lá. Então, você tá no 9º ano, certo? E você tá diante desses estudantes. E aí eu vou fazer uma pergunta para eles e normalmente a resposta é a mesma, que é assim. Quem aqui já sabe o que quer fazer? Oxe, a maioria faz. Não sei. Só que muitas pessoas falam não sei se cobrando. Tipo assim, eu ainda não sei, eu preciso saber. E aí quando eu tento dizer assim, não, pô, tem calma, respeita o processo, uma hora tu vai descobrir. As pessoas fazem que nada. Por quê? Porque a gente associa eu só vou ser sucedido se eu já souber o que eu quero. Enquanto eu não souber o que eu quero, eu vou ter problema. Tipo, se tu fosse falar para alguém que pensa desse jeito, o que é que tu diria? Eu vou falar como eu falaria para minha filha. Fala. Eu pensei agorinha, me esqueci. Isso é você. Isso é Thalita. Eu pensei num negócio tão bonito. Foi? Vou pensar como eu falaria pra Bel. Você, primeiramente, você é uma criança. 9º ano é criança. Adolescente, pra mim, é criança. Criança em transição. Pra mim, adolescente é criança. Tá bom. E é o seguinte. Pra mim, você tem que ter essa noção da vida. O que você quer para a sua vida? Eu falaria para ela que, primeiramente, eu queria medicina. O que eu queria, o que me motivava era medicina. Não, tinha algo por trás. Sempre tem algo por trás. Era mudar a condição socioeconômica. Eu diria para vocês, alguém aqui quer mudar a condição socioeconômica? Alguém aqui quer ganhar quanto no futuro? Quer o quê, pelo menos? Quer ter uma vida tranquila, um trabalho, uma família, dar uma vida boa para a família, sem se preocupar muito com contas? Alguém aqui quer morar na beira-mar de Boa Viagem? Ou alguém aqui quer morar numa casa boazinha, num bairro familiar? O que você quer? Porque eu acho que tem que partir disso. Sabe? Para mim tem que partir disso. Por quê? Eu não entendo muito de economia, mas sendo uma pessoa adulta agora, aquele adolescente vai ter que chegar a X anos da vida dele e vai ter que ou morar sozinho, se sustentar, ou continuar sendo sustentado pelos pais, ou quer ter uma família já, ter filho. Os pais são novos, os pais são tranquilos, os pais são pais que querem que você fique em casa até 30 anos tranquilamente, ou são pais que querem lhe expulsar de casa. Primeiro é isso. E quando a gente está no ensino médio, a ideia é de que quem vai ser rico é quem faz medicina, direito, engenharia. Mas só que, hoje em dia, para mim, o que mais faz você ser rico é a internet. Mas eu não tenho talento nenhum. Então, eu diria para a pessoa, primeiro pense na condição socioeconômica. Não quer pensar nisso? Estude. Pelo menos estude. Pode falar. Aí, ouve direito mesmo com som? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Pode falar. Eu me desconcentro muito. Eu diria, minha filha, meus filhos, vocês querem o que da vida? Não de uma forma que isso vá trazer angústia para vocês, mas vocês se veem fazendo o quê? Você se vê com 25 anos de idade, jogando videogame o dia todinho? Tem maneiras de emprego para isso e que ganha muito dinheiro se você souber fazer. Então, vejam que vocês querem mais ou menos. Quero ser universitário, quero trabalhar na parte mais humana, quero ir para a área de empresa e crescer, quero montar uma empresa. Foca em matemática, muito em matemática. Até no videogame, acho que você tem que focar em matemática. Então, a vida não é só o curso.
é a sua vida, é o que você vai fazer. Tudo gira em torno de como você vai se manter. Para mim é assim. Porque ninguém vai comer de graça. Você precisa trabalhar. Todos precisam trabalhar. Então, vocês estão aqui para aprender, para dar esse suporte. Então, não se cobrem de pensar, eu quero fazer engenharia, quero fazer esses cursos odonto, medicina, ciências, coisas que todo mundo, que são as opções da faculdade. Eu acho que busque o conhecimento profundo, busque saber resolver problemas. Você tem que saber matemática para saber resolver problemas. Física, você tá aí no 9º ano, acha que não vai usar aquilo para nada, mas você vai usar. E estudar aquilo vai ajudar até a aumentar a sua inteligência. Estude sem cobrança. Eu acho que estudar sem cobrança pode ajudar até mais ainda do que alguém que se cobra. Porque quem quer engenharia vai pensar que tem que ser muito bom em matemática e vai deixar o resto. Então, estudem, não deixem de estudar, mesmo que não queiram nada da vida. Não deixem de estudar, porque o estudo ele vai ser a ferramenta para a vida em geral, não vai ser só para o vestibular. Vai ser para a vida. Eu diria isso. O que você gosta? O que você acha que é boa? Eu sou assim. Eu tô num curso considerado elitista, mas eu acho que as pessoas devem ir atrás do que elas são boas. Por exemplo, uma pessoa que é boa em fotografia. Eu acho incrível quem quer ser fotógrafa. Quem faz algo de verdade e gosta muito, essa pessoa se destaca. Não é que vai fazer fotografia porque não achou mais nenhuma outra coisa. É porque quer, é porque gosta, é porque é muito bom. E hoje as redes sociais têm várias maneiras de mostrar seu trabalho. E isso eu aprendi até na faculdade. Tem professores que dizem, tem médicos que não são tão bem-sucedidos como queriam. Tem médicos que são muito bem-sucedidos. Mas, em geral, os médicos são pessoas que vivem melhor do que a maioria da população. Então, para mim foi isso. E eu diria isso para minha própria filha. Fazer de verdade o que ela se vê, o que ela gosta. Estudar tudo que o ensino fundamental e médio tem a oferecer. Porque é fundamental, é médio, então é fundamental. Tem que aprender. Isso. Eu diria isso. E foi até o meu discurso quando eu passei medicina na escola. Deixem seus filhos fazer o que eles querem. Ah, naquele encontro que vai os pais, né? E tu foi apresentado aos pais. Porque eu quero que minha filha faça o que ela quer. Eu puxo sardinha pra medicina, empurro, espero que dê certo, mas eu quero que ela seja feliz fazendo o que ela quer. Foi isso que eu disse a eles. Que a escola é muito Enem, vestibular, e os milionários de hoje em dia, quem faz sucesso é muito além disso. Para mim, isso é para nivelar a população, um conhecimento muito, muito bom, fundamental. Tu sabe que agora tem um novo ensino médio, né? Tu já ouviu falar? Foi propagandas e propagandas na televisão. Eu não assisto. Ah, tu não tem nem tempo, né? Muito tempo pra estudar, né, minha filha? Eu já ouvi falando. Obrigado, mas deixa eu te dizer. Hoje tem um novo ensino médio, que começou esse ano, para os estudantes que são primeiro ano, a partir de agora. Então, quem é segundo e terceiro ano ainda está no velho ensino médio. Inclusive, o SSA e o Enem também vai mudar. Já está anunciado. Mas quem é primeiro ano agora já vai ter uma nova prova de SSA e a pegada das escolas já é completamente diferente e puxa muito para isso que você está falando. E que coisa boa. Coisa boa, né? Porque realmente você falou uma coisa que você conseguiu falar o meu sentimento sem eu falar. Que é assim, eu acredito nisso também, que a gente tem que fazer o que a gente gosta. Só que algumas pessoas escutam isso com muito preconceito, do tipo assim, eu gosto de jogar bola, então eu vou virar jogador? Sei lá. É o que te motiva? É o que faz tu acordar sábado, domingo sem reclamar? Não é? É o que faz tu trabalhar vários momentos sem ver aquilo como um fardo? Entende? Então, eu também penso desse mesmo jeito. Eu te fiz essa pergunta porque eu queria saber como que tu imaginava isso, porque eu te acho um ser humano incrível. Obrigada. Além de uma grande estudante, eu te acho um ser humano incrível. E eu queria não ter certeza disso, que eu sempre tive, mas eu queria ouvir um pouco do teu sentimento nessa hora, de como é que tu vê. E eu pensei, cara, a gente pensa bem parecido nisso. Talvez a gente tenha essa afinidade de muitos anos. De muitos anos, porque a gente tem um pensamento bem
próximo, a gente se completa um pouco na forma de agir e de pensar sobre isso. Eu fico muito feliz de ver que o curso que tu entrou, elitista, não mudou tua cabeça. Eu continuo vendo a Thalita que eu vi lá atrás, humilde, pra frente, com pensamentos bem positivos, sempre achando que tudo vai dar certo. Isso me deixa muito feliz. E eu tenho certeza que hoje eu saio daqui com a ideia de que a gente trocou muito mais do que química ao longo dessa vida. E eu lembrei de uma coisa, o senhor falando isso. Enquanto o senhor estava falando, eu lembrei. Calma. Eu lembrei uma coisa muito legal. Foi na Olimpíada. Eu estava completamente apaixonada por química. Eu estudava as outras coisas, mas química, minha paixão. E a forma que o senhor ensinava, o senhor começou a ensinar química orgânica para mim no 9º ano, não foi química orgânica, assunto do 3º ano. Mas é porque a gente estava em outros níveis de Olimpíada, né? Aí eu precisava te botar num nível maior. Aí a gente começou a ver orgânica no 9º ano. Eu me apaixonei pela química e eu cheguei para ele e falei no Facebook: Rodrigo, eu não quero mais medicina, não. Eu quero química. Eu amo química. Disso, não lembro. O senhor não lembra? Eu falei, lembro. Eu quero engenharia química, alguma coisa relacionada à química no Facebook. E eu me lembro, Thalita. Não, isso Mas vai dizendo. O senhor tem que lembrar. Ó, eu lembrei de coisa que tu não lembrou, agora é a tua vez. Aí o senhor disse assim: Tata, eu jogo bola lá na Coab desde cedo e sempre... Sempre foi minha paixão jogar bola. Sempre foi minha paixão. Mas eu não virei jogador de futebol. Eu não tenho nem talento pra ser jogador. Eu não tenho talento. Eu gosto, mas eu não tenho talento. Não é algo que eu quis pra minha vida profissional. Uhum. E você, desde que eu lhe conheço, você quer medicina de verdade. Você só tá apaixonada pela química. É sua paixão. Mas não desista do seu curso. Lembrou agora? Não. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu não lembrei não, certo? Mas eu vou te falar... Lembra de algo assim? Não, é porque esse é um tipo de fala que eu tenho normalmente com os meus alunos, entendeu? Eu sempre falo isso. Porque eu tenho um amigo que ele dizia assim, pô, quer dizer que o melhor médico quer dizer que é a pessoa que passou mais tempo no hospital como doente? Não. Entende? Quer dizer que se eu trabalho atendendo numa farmácia, eu tenho que fazer um curso de farmácia? Não. Sabe? Tem coisas que é hobby, tem coisas que é necessidade e tem coisas que é o que te dá prazer para fazer, sabe? Eu confesso que esses dias, tipo, a minha ideia de química, ela brotou porque eu gosto de aparecer. Eu sempre fui amostrado, entendeu? Então eu mudei de escola, depois um dia eu conto essa história aqui, mas quando eu mudei de escola, eu fui para um colégio que ninguém tinha tido aula de química. E aí eu já tinha tido no ano anterior. Então eu sempre fui amostrado, velho. Então pra mim era massa chegar e... eu sei isso aqui, homogênea, heterogênea. Eu sei, tá ligado? Então, como eu era amostrado, eu gostava daquilo. E aí, quando eu mudei pra uma outra escola no ensino médio, tipo, eu estudei no Cessa, em Ouro Preto. Aí fui pro Virgem Imaculada do Janga, quando eu me mudei pro Janga. E fui estudar em 2001 no primeiro ano. E no primeiro ano... em Olinda, não tinha... Eu vou acabar contando a história. Eu vou contar. Vamos lá, vou contar do começo. Eu tava no Cessa. E o Cessa, em Ouro Preto, muito embora seja uma escola de bairro, que é assim que a gente fala, né? Que eu não tenho essa visão de escola de bairro mais. Mas as pessoas falam assim. Mas o Cessa é uma escola que, estando no bairro de Ouro Preto, teoricamente, os estudantes são estudantes do bairro. Eu era da Coab, que é uma vizinha de Ouro Preto. Todo mundo da Coab seguia o mesmo caminho. Ensino fundamental em uma escola na Coab, que se chama Monteiro Garcia, e ensino fundamental 2, já no Cessa. Só que aí tem aquela coisa, Olinda tinham poucos colégios que aprovavam alunos em curso superior. E aí os pais tiravam os alunos dessas escolas, chamadas de escolas de bairro, isso eu estou falando há 20 anos atrás, tá? E colocavam em escolas mais modernas. Então eu fui para um colégio 2001, no ano de 2001. A galera dizia assim, ó, teu colégio venceu, velho. Porque tu chegou em 2001 no ano de 2001. E aí, beleza, eu fui para 2001. E o que acontecia? Quando tu entrava na escola, tu tinha, assim, um grupo de um colégio tal que ia para aquela escola fazer o primeiro ano. Um grupo de outro colégio de Rio Doce, um colégio de Ouro Preto, um colégio
menor que ia para uma escola dessa maior, então todo mundo já se conhecia. Na minha sala da 8ª série, que era o 9º ano, tinham 12 pessoas no primeiro ano. Então eu não já era o amostrado da 8ª série, do 9º ano? Essa galera carregou a minha fama para o colégio. Então eu tive que continuar meu legado de amostrado e que eu era bom em química, sabe? Só que a química, ela entrou na minha vida, a minha motivação. Eu amava ser notado. Entendeu? A minha motivação. Eu gostava disso. E como química era uma disciplina que todo mundo odiava, eu dizia, meu irmão, eu gosto dessa que todo mundo odeia. Só que a minha motivação não foi a química. A minha motivação foi ser notado. E depois de um tempo, já mais velho, eu percebi que se não fosse química, seria outra disciplina. Mas o que eu amava era ensinar. Que lindo. Seja lá o que for. Entendeu? Que bom que foi química, que deu certo. Então, eu continuo estudando química. Eu tento estudar para ensinar de outras formas. Mas ensinar, para mim, é o que motiva hoje. Então, eu fico pensando, por que eu criei esse podcast? Porque eu quero ajudar outras pessoas com os meus ex-alunos. Entendeu? Eu quero que as pessoas conheçam as histórias de vocês. Então, na minha cabeça, eu estou educando. É desse jeito que eu penso. Então, Rodrigo, mas tu gostou de física? Não. Mas de química? Sim, ensinei química. Tá, Rodrigo, mas e aí se tu gostasse de ensinar outra coisa sem ser química? Eu com certeza estaria lá ensinando. Porque se tem uma coisa que eu não consigo me ver fazendo, quer dizer, uma coisa que eu não consigo pensar é não estar dentro de uma sala de aula. Seja lá como for. Seja numa tela, seja ao vivo, mas eu não consigo me ver sem ensinar para as pessoas. É isso que me motiva. Eu gosto de chegar no final e ter um resultado e a pessoa dizer assim, ó, valeu, obrigado, tua ajuda foi fundamental. Não assim, tua ajuda foi tudo, porque eu sei que tem muita gente que ajuda para você chegar ali. Mas eu fazer parte daquilo ali é algo que me motiva. Isso me faz acordar, isso me faz pensar, isso me faz planejar aquilo. Como que eu atinjo o meu aluno? Como que eu faço para o meu aluno entender aquilo que ele não entendeu? Aí eu gravo vídeo, aí eu falo besteira, aí eu conto piada, aí eu falo uns palavrões na sala, enfim. Tiro minha onda para poder chamar a atenção do pessoal. Vem dando certo ao longo desses anos. Eu sinto isso. Não vou ser hipócrita. Eu sinto que dá certo. Então é algo que eu vou fazendo, vou brincando, vou tirando onda e vou trazendo todo mundo para mim. Então, do jeito que você falou sobre a medicina, eu falo sobre a química. Eu acredito que o bom é fazer o que ama. E o resto acontece. Muito bom. Não é não? Gostasse da minha percepção? Foi muito bom. Eu também gostei da tua. Foi Que bom também. Que bom. Vamos então parar por aqui nosso papo? Pode ser assim? Papo. Tu tem alguma coisa que tu quer falar que tu não falou? Quando eu me formar, eu volto, né? Pra quê? Pra falar de Falar novo. o quê? Com o senhor aqui. Mas tu quer falar o quê quando se formar? Você não disse que quando eu me formar eu tenho outras histórias pra contar? Tá bom. Então tá. Então eu vou botar na minha lista pra tu vir. Tá bom assim? Porque eu vou te chamar de novo, por quê? Né? Tem que ter uma motivação. É verdade. Tá bom assim? Tá ótimo. Beleza? Aí se for um dia de semana, tu consegue um atestado pra mim, pra eu botar na escola? Pra eu poder fazer contigo aqui a entrevista? Que coisa antiética, né, velho? Algo gravada, né, velho? Mas é assim, eu sou meio acho doido. que eu estou preparada pra falar publicamente. Mas você foi muito Sem bem. ser cancelada. Gostei. Vai ser cancelada não, vai ser não. Nem vai flopar. O que é flopar? Deu errado, é? É o BBB que o povo... Que o povo não tem... Quando você não tem carisma. A tela é muito diferente da vida real. Sim. Mas eu acho que não flopou aqui, não. Você tem carisma. Você também. Você tem. Pra pessoas específicas. E você também. Tu acha que tu, tímida, vencedora, chegou onde queria, com isso poucos aí. amigos, não é o retrato de muita gente, não? É isso aí. Se você tem poucos amigos, comece a estudar. Que você vai ser seu amigo, vai pagar as coisas pra você mesmo, vai viajar, vai ver coisas. É legal. Vendo? Que quem tem muitos amigos na adolescência cresce e fica sem amigos também. Eita, tem calma, pô. Esse já vai ser outro papo, O pô. pessoal que fica no Instagram. Minha irmã mesmo. Lá vai ela. Ela vai pular. Vai, diz, Tata, o que é que tu quer dizer? Ela sempre foi
cheia de amigos na adolescência dela. Agora que ela é adulta, ela fica postando o tempo todinho. Amigos são poucos. Que se afastou, que só quer saber dela e do namorado, da família. E eu vejo muita gente postando coisa assim. Gente que era bem popular no ensino médio e que tem seu filho, tem sua vida. Então acho que no final dá certo isso de poucos amigos. Mas não é uma regra não, pô. Isso não é regra não. É porque você tem muitos amigos. Pô, eu tenho, velho. Eu tenho muitos. Eu construí muitos amigos de infância. Os meus amigos de hoje, os meus amigos, assim, hoje são poucos amigos que eu construí na vida profissional. Poucos, são poucos mesmo. Mas os meus amigos mesmo foram criados na infância. Então eu tive um grupo na Coab, que a gente carrega até hoje. A Grande Coab. A Grande Coab. Isso, Coab Coab City eternamente. E tem um grupo que eu carrego até hoje. Eu carrego assim, né? Somos amigos até hoje. Tem um grupo da minha escola, do Colégio Estudei no Janga, do Virgem Imaculada, que também tem umas amizades hoje. Tem um grupo da galera do bairro que eu morei do bairro não, do condomínio que eu morei no Janga, que também tem amizade até hoje. Tem uma galera do 2001, do meu ensino médio, que também é até hoje. Então, é difícil você dizer que isso vai dar errado. Talvez a intensidade e a forma que essa amizade é levada influencia. Entende? É isso aí, cada um é cada um. Isso, cada um é cada um. Tem a história, sua história, é isso aí. Exato. De boa? Isso, de boa. Tranquilo? Tô então, tranquila. Vamos parar por aqui e te agradeço mais uma vez por estar aqui com a gente. Foi muito bom e eu espero que você volte formada ou antes, quando a gente puder, você quiser e a coisa encaixar, a gente faz isso de novo com certeza. Porque tudo que você falou aqui tem muito para somar para muita gente. Ai, massa, muito bom, ótimo. E aí a gente para por aqui. Valeu, galera. Um beijo. Manda um beijo pra galera, Tatá. Beijo. Tchau, valeu.